E aí, pessoal? Vamos começar as nossas questões aqui da UBFE, pelo Livro Brasileiro de Física. Aqui tem uma série de instruções iniciais, tá? Quando vocês forem fazer a prova, eu recomendo que vocês leiam, mas as instruções gerais são bem comuns. A única diferença aqui importante é que os alunos da primeira série, eles podem escolher livremente as questões, os alunos da segunda série, eles têm que escolher especificamente as últimas 15 questões, tá? O resto é basicamente o comum de todas as provas. Então vamos seguir para a primeira questão. A primeira questão, ela, no caso aqui, somente para as primeiras séries, está destacado aqui, ela diz o seguinte: ó, você já ouviu falar de que o seu cabelo cresce de forma diferente dependendo da fase da lua que o corte foi realizado? A partir dos estudos, a biologia refuta tal conhecimento popular que surgiu provavelmente quando os homens usavam as fases da lua para controlar o tempo das etapas de plantios. Analisando o problema pela física, o cabelo não sofre alteração com a fase da lua, porque, em relação ao próprio campo gravitacional da Terra, o campo gravitacional resultante da influência da Lua e do Sol na superfície da Terra é insignificante, mesmo quando assume o valor máximo na fase de. Então ele pergunta aqui qual é a fase da Lua em que os campos gravitacionais da Lua e do Sol somados eles eles são maiores, eles assumem o maior valor possível. É claro que ainda é insignificante, mas ele pergunta o maior valor possível. Aí a gente tem que pensar, pessoal, na formação do Sol. Aqui não está aparecendo o Sol. Do Sol, tá? Da Lua, fazer só um Lzinho aqui, e da Terra. A gente sabe que essa formação ela pode ser Lua, Sol, Lua, Terra, pode ser fazendo 90 graus, né? A Terra fazendo 90 graus aqui para baixo também, e desse lado. A pergunta seria em qual ponto a gravitação é maior, a força gravitacional é maior visto da Terra. A gente sabe que a força gravitacional é uma força de atração. Então, se eu colocar a Lua aqui, por exemplo, a força gravitacional da Lua puxaria para a direita, a força gravitacional do Sol puxaria para a esquerda. Isso não é bom, porque se a gente quer o máximo possível, a gente quer que essas forças se somem, não é isso? Se eu quero que essas forças se somem, então a gente pensa o seguinte: quando eu coloco a Lua desse lado aqui, a força gravitacional da Lua puxa para a direita e a força gravitacional do Sol também. Essas forças iriam se somar e aí eu teria a maior força gravitacional possível. Caberia agora para a gente pensar em qual fase da Lua seria isso. E aí, para enxergar melhor, eu vou mostrar para vocês um simulador. O lado que o Sol está, ou seja, quando as duas forças gravitacionais elas são para a mesma direção, né? A pessoinha que está aqui, ela sentiria a força gravitacional. Claro que não sentiria porque é muito fraco, mas existiria uma força gravitacional da Lua e do Sol em relação a essa pessoa, puxando ela para cima aqui, no caso para a direita dela, da nossa visão. A gente percebe aqui que a Lua ela fica nessa posição de não ser iluminada. Ela não tem nenhuma iluminação, que no caso é a Lua nova. Então, por isso, a resposta é Lua nova. Vamos agora para a segunda questão, tá? Ainda somente para os primeiros anos. Vamos lá. Apesar de não ser uma ciência, práticas de laboratório é um ponto de inserção de várias ciências, de intersecção, perdão, de várias ciências. A centrífuga é um bom exemplo de como essa área se relaciona com a física. Nela, misturas homogêneas são colocadas em ampolas para serem centrifugadas. O resultado é o surgimento de fases bem definidas nas ampolas. O sangue, por exemplo, quando centrifugado, divide-se em duas fases: plasma e células sanguíneas. As ampolas giram com um fundo mais afastado do centro de giro, como na imagem. Sobre o que acontece dentro desse equipamento, determine a alternativa incorreta. Vamos lá, determinar qual seria a alternativa incorreta aqui. Letra A. As máquinas de lavar roupas usam o mesmo princípio para tirar o excesso de água das roupas. Quem já viu um funcionamento de uma máquina de lavar roupas sabe que essa daqui é verdadeira, né? Quando chega no momento final aí, depois da água ter saído, começa uma centrífuga muito rápida, fazendo com que esse excesso de água ele saia da roupa.
A água ela não está presa na roupa, por mais que a roupa esteja presa dentro daquele ambiente, a água não está presa na roupa. Ela foi só absorvida pela roupa. E aí a água ela é enxutada, a água é jogada para fora. Então, letra A está certinho aí. Letra B. As partículas com mais massa vão para o fundo, expulsando as mais leves para a boca da ampola. Essa daqui é um pouquinho mais difícil de ver, mas também está correto, pessoal. Por que que essa daqui está correta? A gente tem que lembrar do seguinte: força centrípeta é dada por massa vezes aceleração centrípeta. E essa aceleração centrípeta, ela é v quadrado sobre r. Aí vamos pensar um pouquinho aqui. Ele falou o seguinte, ele falou que as partículas que têm mais massa vão para o fundo. O fundo está mais distante do centro de rotação, percebe? Então tem um raio maior. Raio maior. A massa e o raio crescem de modo que a força ela permaneça constante. A força centrípeta é a mesma para todo mundo. Então, se a massa é maior, para compensar, o raio tem que ser maior também, tá? Isso é a consequência aí da própria equação da força centrípeta. Letra C. A lei da inércia revela que a amostra não sofre força para acompanhar o movimento da centrífuga. Isso está completamente errado, né, pessoal? Primeiro que a lei da inércia não mostra isso, segundo que sofre sim, a amostra sofre força. Então essa daqui está incorreta, letra C. Só para confirmar a letra D, o fundo da ampola exerce força na mistura para ela descrever o movimento circular correto e o nome dessa força é força centrípeta. Lembrando, força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta e a aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado sobre r. Resposta aí da segunda questão seria a letra C. Última questão do vídeo de hoje, a gente tem aqui uma questão sobre um deslocamento. A primeira questão que vai envolver um pouquinho de cinemática aqui. A economia é uma ciência social que estuda como a sociedade se comporta em relação à produção, a distribuição e uso de bens e serviços. O movimento de transporte de petróleo é de interesse da economia em âmbito global. Estados Unidos, por exemplo, precisa importar petróleo para abastecer seu mercado interno. Seu maior fornecedor é a Arábia Saudita. Existem duas rotas para esse transporte, o que pode ser visualizado no mapa ao lado. Um petroleiro desenvolve uma velocidade média de 5 metros por segundo, sublinha aí a informação importante, percorrendo 16 mil quilômetros na rota 1. Já a rota 2, de 20 mil quilômetros, a velocidade média desenvolvida é 8 metros por segundo, dependente do consumo de combustível. A rota que leva menos tempo para percorrer geralmente é a mais interessante para suprir necessidades econômicas imediatas. Dentre os intervalos de tempo, transporte de petróleo, usando essas duas rotas, identifique o menor. Vamos lá, pessoal. O primeiro problema que a gente tem que identificar aqui nessa questão é o seguinte, percebe? A unidade de medida de distância é quilômetro e a unidade de medida de velocidade é metro por segundo. Tá aqui, é metro por segundo. Então, isso é um problema. É um problema, mas é um problema que dá para a gente resolver facilmente. A gente tem que transformar. Nesse caso aqui, o jeito mais fácil seria transformar de quilômetro para metro. No caso, 16 mil quilômetros seriam 16 mil vezes 1000 metros. A transformação de quilômetro para metro. Isso vocês têm que lembrar para fazer essa prova e para fazer qualquer outra prova na vida de vocês. De quilômetro para metro, você multiplica por 1000. Tá? Não esqueçam isso. E é claro, para voltar de metro para quilômetro, você vai dividir por 1000. Isso é uma transformação que creio que já é conhecida por vocês. Para a gente calcular, no caso aqui, o tempo, a gente tem que lembrar lá da equação de velocidade média. Vocês devem lembrar. Velocidade média é igual a ΔS por ΔT. Por que eu estou utilizando velocidade média? Porque ele tá falando de uma velocidade constante. Se é uma velocidade constante, a gente utiliza a equação de velocidade média. Quando a gente quer o tempo, ΔT vai ser igual a
ΔS dividido por... ΔS dividido por a velocidade média desenvolvida. Nesse caso, então, é só a gente dividir a distância pela velocidade. Nesse caso aqui seria... Vamos marcar aqui os casos, né? Seria 20.000 dividido por 8. E no outro caso, seria... Vou pegar em verde aqui. Seria 16.000 dividido por 5. 16.000... Lembrando que a transformação, né, teria que ser 20.000 vezes 1.000 e 16.000 vezes 1.000. Então vamos fazer essa continha aqui, pessoal, para facilitar, tá? Vamos pegar só os números grandes, se a gente lembra aqui. A gente tem 20, que é dividido por 4. Não é 20, né? É 20.000. Tudo bem? Então a gente pode multiplicar por 10 elevado a 3. Notação científica. Ah, Isa, mas tem que multiplicar pelo 1.000 lá que tu está esquecendo. Não, não, estou esquecendo não. 10 a 6, tá? Dividido por 4, que é a velocidade. Enquanto do outro lado a gente tem 16... 4 não, perdão. 8. Dividido por 8, que é a velocidade. A gente tem 16, mesma coisa, vezes 10 elevado a 6. Ah, a gente tem que saber notação científica? Ajuda bastante. Dividido por 5. Aqui a gente tem que dividir e descobrir quem é o menor, e essa resposta vai ser dada em segundos, tá? Então eu tenho aqui 20 dividido por 8, se você fizer a continha aí, vai dar 2,5 vezes 10 a 6. E 16 dividido por 5, se você fizer a continha aí, você vai ver que isso aqui vai dar 3,2 vezes 10 elevado a 6. O menor claramente é 2,5. Então, 2,5 vezes 10 a 6 segundos. Seria 2.500.000 segundos. Quando a gente olha aqui as alternativas, 2.500.000 segundos seria a letra B de bola. Certo? Pessoal, esse foi o primeiro vídeo, 3 questõezinhas aí para vocês, questões que envolveram aí diferentes conteúdos. Vocês percebem que não são questões que envolvem somente cálculo, né? Não é isso, são questões que envolvem vários tipos de conteúdo, vários tipos de percepções sobre a realidade. E aí eu quero que vocês treinem, tentem fazer as outras duas aqui ainda do primeiro ano, a 4 e a 5. No próximo vídeo a gente vai começar aí pela 6ª questão, tá certo? Tchau, tchau.